Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez nesse Palavra Encarnada. Deusmar Andrade, seminarista da Arquidiocese de Fortaleza e membro da Ora Lumen. Pessoal, vamos invocar a presença do Espírito Santo pedindo que Ele guie nossos corações durante essa meditação diária que nós fazemos do Evangelho, procurando iluminar o nosso carisma a partir da Palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, Deus de bondade, ilumina a nossa inteligência, inflama a nossa vontade para que possamos escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática no nosso dia a dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pegue aí sua palavra de Deus, vai se encontrar Lucas capítulo 16, versículos de 9 até o 15, tá certo? Se você não conseguir pegar a palavra de Deus hoje, tudo bem. Mas nada substitui a leitura, o contato direto com a palavra de Deus. É importante, tá bom, meus irmãos? Não só escutar, mas ruminar, aprofundar na palavra de Deus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhe disse: vós gostais de aparecer justo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Lucas, o evangelista, ele no seu evangelho é o que mais fala da pobreza, dos pobres, né? E para Lucas, os pobres são destinatários principais do evangelho, da Boa Nova. E é interessante que ele usa o qualificativo, um adjetivo injusto para o dinheiro. Obviamente, Lucas não está se opondo a um ganho, ao sustento necessário, né? Mas é a mentalidade do ter. E aqui a gente remonta àquela parte do nosso carisma, que o carisma é uma obra de salvação contra o ter, o poder e o prazer. E aqui a gente vai falar especificamente do ter. Obviamente, a lógica do ter, ela deseja sempre mais. É a lógica do mercado, é a retribuição, é você receber em proporção àquilo que você dá. Enquanto a lógica do reino de Deus é totalmente outra, é a lógica da gratuidade. A gratuidade de se dar, de se consumir sem receber nada em troca, sem cobrar nada em troca, né? Como Santa Teresinha dizia, né? Viver de amor é dar sem medidas, sem cálculos, é dar sem calcular. Então, existe uma oposição da mentalidade do ter e uma oposição entre a mentalidade da graça de Deus. E não tem como a gente conciliar essas duas coisas. Se eu sou apegado aos bens, meus irmãos, minhas irmãs, perdão dizer, a minha vida está longe do Evangelho. São Padre Pio dizia que Deus toca os corações, mas também toca as carteiras, né? Que dera que isso fosse verdade do nosso ser feliz, por exemplo. A nossa comunhão de bens, se o nosso coração é convertido, é algo fácil. Mas será se o nosso bolso ele é convertido? Se fosse verdadeiramente, nós não teríamos tanta dificuldade de atingir os nossos 100% no ser feliz, meus irmãos. Porque existe uma lógica distinta. A lógica do mercado, a lógica do mundo, que quer que nós tenhamos cada vez sempre mais. E a lógica da graça de Deus. E é sobre isso que Lucas está falando aqui, olha. Usai o vosso dinheiro injusto, ou seja, o dinheiro que vive nessa lógica da retribuição, que de certo modo é uma lógica injusta, porque é uma lógica de exploração, de rebaixamento dos outros, de dominação, porque não vive conforme essa lógica da gratuidade. E olha o que Lucas fala: usai desse dinheiro injusto para fazer amigos.
E é claro que no contexto do Evangelho de Lucas, precisamos lembrar que os amigos que nós devemos fazer não são aqueles amigos que vão nos retribuir, né? O próprio Lucas fala, uns capítulos anteriores, olha, usai, quando fizerem uma festa, não chame os seus amigos, parentes que podem lhe dar o de troca. Não é esse tipo de amizade que ele está falando. Os padres da igreja, nos primeiros séculos, logo que leram essa passagem, eles viam claramente que esses amigos são aqueles que nos vão abrir a porta dos céus. Quem são os pobres? A tradição mais antiga da igreja vê que os pobres é que nos abrirão as portas do céu. Isso tem uma profunda comunhão com o cerne do carisma de Mateus 25, né? Vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde toda a eternidade. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Toda vez que fizeste isso a um dos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então, quando o Senhor nos abrir as portas da vida eterna, meus irmãos, minhas irmãs, Ele vai nos abrir com o caractere daqueles mais pobres, ou seja, Ele vai ter a aparência daqueles pobres com os quais nós convivemos na nossa vida eterna. E malditos sejamos nós se chegar naquele dia glorioso e o Senhor não nos reconhecer, porque nós não fomos conhecidos pelos pobres. Será que na nossa vivência cotidiana nós conseguimos lembrar os nomes, por exemplo, dos pobres que nós ajudamos? Será que nós conseguimos nominar esses amigos? Porque não basta dar, tem que ser amigo, vocês entendem? Ser amigo deles. Vamos conseguir lembrar de tantas pessoas que nós ajudamos, que nos tornamos amigos, então nos abrirão as portas do reino do céu? Esse é o nosso grande tesouro. E nós devemos fazer de tudo, inclusive usar desse dinheiro que vive numa lógica injusta para conquistar essa amizade que nos abrirá o reino eterno. E aí o Senhor, ele fala isso com muita clareza, né? Lucas transmite, o Evangelho de Lucas transmite essas palavras do Senhor com muita clareza. Quem é fiel no pouco, Deus lhe confiará mais, né? Como aquela música, quem é fiel no pouco, Ele lhe confiará mais, né? Tem essa música aí da canção nova antiga, boa que só, né? E de fato, os nossos verdadeiros, o dinheiro que nós possuímos e não devemos ser possuídos por ele, eles não são nossos, ele não é nosso, ele não é o nosso verdadeiro bem. Diz aqui, ó, se vocês não são fiéis no que é do outro, o que é do outro? O dinheiro, que não pertence a nós. Não é propriamente nosso, nós somos administradores da graça que nós recebemos, inclusive dessa graça de providência, entende? Então, se a gente não é fiel nisso, que é tão pouco, como é que nós vamos ser fiéis nos tesouros eternos que o Senhor confia aos seus filhos amados, meus irmãos? Veja que evangelho profundo. Nós temos que ser fiel no pouco. E aqui não é somente ser um homem, uma mulher honesta, mas é viver na lógica da gratuidade, na lógica da abundância, na lógica do transbordamento. O Edwin sempre partilha, né? Você quer ser um vaso grande que retém muitas coisas ou um vaso pequeno que transborda muito? Nós queremos ser vasos pequenos para viver nessa lógica da gratuidade, meus irmãos, minhas irmãs. E o Senhor, Ele é muito claro. Não podemos servir a dois senhores. Ou tomamos o Senhor como Deus da nossa vida, ou, infelizmente, tomamos o dinheiro, o ter. Ou, o Evangelho fala hoje do ter, né? Mas se a gente esticar, vamos dizer assim, o poder e o prazer também, que estão muito vinculados, né? Os nossos irmãos das casas de acolhimento, eles sempre partilham quantas vezes, por exemplo, uma recaída vem pelo um desejo luxurioso, né? Pelo prazer. Ou a recaída vem porque uma desculpa interior de aqui eu não estou ganhando nada, eu não estou produzindo, eu quero ter mais. Vocês entendem? Então, existe uma lógica que é própria para guiar as coisas do mundo, da qual nós não podemos compactuar com ela. Não podemos servir a dois senhores, porque ou seremos fiéis a um, ou desprezaremos. Vocês entendem? Isso é preciso ter muito claro. Não é possível colocar remendo de pano velho em remendo de pano novo em roupa velha. É necessário renovar toda a nossa roupa, tá certo? O Evangelho, ele precisa ser essa nova veste, as vestes brancas da qual fala no livro do Apocalipse, meus irmãos. Vejamos, em Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 5, comenta exatamente que nós estamos mortos para este mundo e a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Deus se revelar, vós também sereis revelados com eles. Os nossos verdadeiros bens estão na vida eterna, meus irmãos, minhas irmãs. E no final do Evangelho nós encontramos os fariseus, que são aqueles que tiram sarro da cara de Jesus. E Jesus diz, olha, Deus conhece o vosso coração. Não adianta
ser apegado ao dinheiro. Vocês estão tirando sarro de mim como se eu fosse um homem inocente, mas lá no fundo vocês sabem que isso é verdade. Talvez, na nossa maneira de falar, isso seja muito estranho ao mundo contemporâneo, né? Uma pessoa que não é apegado ao ter, ao poder e ao prazer, que busca viver numa lógica diferente, então as pessoas talvez olhem como lunáticos, como alienados. Mas vejamos, Deus conhece os nossos corações. Deus sabe quem são os verdadeiros lunáticos, porque aquilo que é sabedoria do mundo, São Paulo fala no segundo capítulo da primeira carta de Coríntios, aquilo que é sabedoria do mundo é loucura para Deus. Aquilo que é mais importante para as coisas do mundo é nada para Deus. É vanidade, ou seja, é vã, é vaidade, é passageiro. Com efeito, o que é importante para os homens, e assim termina o Evangelho de hoje, é detestável para Deus. O que mais importa para Deus não é essa lógica mundana, não são os músculos dos homens que agradam ao Senhor, falam dos Salmos. É um coração contrito e humilde. É Ele que fez as estrelas do céu, do Orion, né? Como fala no Salmo, mas é Ele que se rebaixa, escuta a prece do pobre e humilde. Vejamos, em toda a palavra de Deus nós vamos ver uma centralidade de um amor de Deus por aquele que se faz pobre, humilde, que se faz necessitado da graça de Deus. O contrário, aquele que não precisa da graça de Deus, aquele que é autossuficiente, aquele que já tem em si mesmo todas as respostas, porque é apoiado nos poderes deste mundo, nos prazeres desta terra, nas posses que tem, este, infelizmente, meus irmãos, não contam com a graça de Deus. Deus nos livre que nós sejamos contados entre aqueles que não foram amigos dos pobres, mas pelo contrário, que naquele dia glorioso nós possamos encontrar com tantos irmãos, amigos que nós amamos e demos a vida por ele, e que eles possam nos receber no paraíso de braços abertos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.